Fala povo, bom dia, boa tarde, boa noite, para não perder o costume. Só lembrando que essa é a segunda parte da aula, né? Da aula 16. Eu estou no segundo item, finalizando o segundo item e indo para o terceiro. Se você caiu perdidão aqui, tem a primeira parte que você tem que assistir ainda, tá? Até agora nós falamos do que está acontecendo fora da Europa, ainda sob uma perspectiva europeia, mas aí olhamos ali o Império Turco-Otomano, olhamos ali o contato dos europeus, principalmente os portugueses, com a África, navegando em torno da África. Aí falei para vocês do Império Mali, né? Terminei de falar agora um pouco do Império Beni e da contribuição cultural que tem e o encontro com a cultura brasileira. E agora nós falamos do Reino do Congo, tá? Para finalizar esse segundo item aqui. Eu coloquei um outro mapa aqui para a gente pensar o Reino do Congo, ó, nessa região aqui da África. Os povos bantus, muitos vão vir para o Brasil dessa região também. Percebo que esse recorte tem a ver com um pouco, assim, muito com a ligação que tem com a nossa história. O Reino do Congo é o seguinte, o Rio do Congo, ele foi um lugar de muito contato, de muita feitoria, ou seja, de muita, naquelas navegações de périplo, né? Você tem um contato português muito intenso nessa região aqui. Essa região aqui, portanto, ela vai dar muitos produtos, inclusive muitos escravos para os portugueses. Nessa região tem uma particularidade, o Rio do Congo ali, ele permite a entrada, né, rumo ao interior do continente. Então muitas caçadas acontecem, muitas alianças, muitas pessoas vão ser pegas ali, né, nessa navegação Rio-Congo adentro. A organização deles era assim, ó, o Reino do Congo ele existe basicamente do século XIV ao século XVI, né, unificado em torno, para dizer assim, Reino do Congo, unificando vários povos ali, não é tão longo assim a sua existência. São politeístas também, né, assim como ali o pessoal do Beni são politeístas. Hoje você tem ali basicamente os dois países, que é Angola, né, mais ao sul aqui, e um pouquinho mais ao norte o Congo. São esses dois países que existem nessa região hoje. Você tem durante esse período, então, que eu estou apresentando para vocês, uma política que é centralizada, ou seja, aquele povo que está no poder, aquele líder político não é necessariamente da mesma etnia de todos os povos conquistados. Então você tem ali as guerras de conquista, você tem as alianças que são feitas, então há uma centralidade política de vários povos em torno de uma coroa, vamos dizer assim. Não uma coroa no molde europeu, mas é um reino que tem uma figura, uma liderança política, militar e às vezes até religiosa ali também, centralizando o poder nesse lugar. Tem bastante comércio, porque os produtos ali são infinitos, né, de todos esses que eu falei para vocês. Tudo isso interessava aos portugueses e o comércio com eles também, trocando aguardente, fumo, dinheiro, ouro, vinho, acontecia aos montes, né? Coloquei aqui uma imagem desse contato, né, de litoral deles. Muitas alianças os portugueses conseguiram nessa região, porém, não sei se você vai lembrar dessa aula, mas lá na aula de escravidão eu avisei para vocês que teve uma rainha ali que não aceitou fazer essa aliança na venda de escravos e captura de escravos na região, né? Que é a Nzinga Bandê, né? Nzinga Bandê, tem um N e um N mudo aí no começo, né? Essa rainha, onde hoje seria Angola, né? Ela não aceitou, no século XVII especificamente, ela não aceitou essas alianças. Então assim, só para dizer que o que fica desse conteúdo para a gente é o seguinte, os portugueses estão chegando, estão navegando e estabelecendo contato na região. Às vezes eles conseguem aliança, atacar outros povos, conseguem negócios, acordos, às vezes não, às vezes só conseguem a guerra, só conseguem a recusa, né? E a rainha Nzinga Bandê, ela é um exemplo disso daí, de uma aliança que não deu certo e uma guerra que impediu que os portugueses escravizassem um determinado povo num determinado momento da história ali no século XVII, tá? Na verdade, a rainha, a Nzinga, ela não chegou a ser rainha do Congo, né? Na verdade, ela era rainha aqui do Dongo. Tem um M mudo no começo também, ó. Dongo. Tem que fazer o Dongo, que era a região que hoje deu origem Angola aqui, tá? Então você tem alianças, guerras, capturas, e às vezes isso dá certo e às vezes não dá certo. Nós poderíamos aqui não. Você pode ainda, né, se você quiser, estudar outros povos, né? Você tem os tuaregues, que são tribos nômades que vivem no Saara, que
as tribos azuis, né? Essas tribos elas têm uma particularidade, elas são muito antigas, elas são islamizadas, mas as mulheres têm uma participação ativa na composição dessas tribos, né? Essas tribos, elas têm poderes diferentes de outras sociedades patriarcais. Ali você tem uma espécie de matriarcado, vamos dizer assim. E as mulheres elas usam muitos ornamentos, têm tatuagens, têm mais de um parceiro sexual, inclusive sendo casadas. Então uma situação muito específica ali nessa região, né? Você tem os Zulus também, mais ao sul ali da África. Mais para frente a gente vai falar de uma guerra que envolve esse pessoal aí, mas o reino Zulu é importante também. Você tem o Monomotapa, que era um outro reino também, que na região ali de onde hoje, na outra costa, que é onde é o Zimbábue, é uma civilização que vai construir muitos muros. E esses muros estão lá como patrimônios ainda históricos e culturais. E esses muros, o nome dos muros era Zimbábues, que dá o nome de origem então ao país. Você tem o reino Kush, você tem o reino da Núbia e o Império Axum. Você tem, não esqueça de Cartago, por exemplo, quando a gente conta a história romana, Cartago está na África, está lá em cima é Cartago. Isso sem falar do Egito também, que também faz parte aí da África, tá? Então tem muitas civilizações, muitos reinos e tal. O que fica disso, né, pra gente aqui, pensando? São só alguns exemplos para você ver que em outros lugares do planeta, como a gente estava olhando com mais particularidade e aprofundamento a Europa, em outros lugares do planeta também está rolando guerra religiosa, expansão religiosa, politeísmo, monoteísmo, igrejas, universidades, escolas, comércio, né, escravidão. Então, assim, a África é um continente muito complexo, com sociedades complexas, com civilizações, tá? E para finalizar o nosso papo, a Europa continua navegando, continua encontrando os lugares. A ideia esse aqui é o mapa das grandes navegações, né? Mas o périplo, aqui, o périplo europeu em torno da África, na verdade tentando chegar à Índia e, por que não, tentando chegar à China. No caso da Índia e da China, vamos pensar assim, o que hoje é a Índia e a China são lugares de história na Ásia, lugares de histórias milenares, né? Histórias longas e complexas, com várias dinastias e várias reviravoltas de vários processos históricos, mas no caso da Índia, por exemplo, a gente pode citar no século, mais ou menos nessa época dos descobrimentos aí, né? No século das navegações e dos descobrimentos. No século XVI, você tem ali meio que um desmembramento do Império Mongol, que é um outro que a gente nem está falando aqui hoje, mas é um outro império gigantesco que existe aí também, com uma extensão territorial muito vasta, né? Você tem um desdobramento do Império Mongol, que aí ali na Índia a gente vai chamar de Mogul. Então, a partir do norte da Índia aqui, na verdade hoje estou falando Índia, mas tem um pedaço do Afeganistão e tal, a partir dessa região aqui você tem um desenvolvimento ali de um império também, o Império Mogul, a partir do século XVI, né? E você tem um império que ele tem influência tanto dos persas quanto uma influência islâmica também, nessa região aí onde hoje é a Índia. Um império com muitas riquezas, com bastante comércio, basta ver que está todo mundo querendo navegar para chegar até essa região, para fazer comércio com produtos naturais e tapeçaria, tecidos e por aí vai. Você tem uma corte desse império muito luxuosa, né, e muito poderosa, e um dos símbolos que fica para a gente desse império, aí, uma das curiosidades, né, que hoje é um grande patrimônio aí da humanidade, é o Taj Mahal, o famoso mausoléu do Taj Mahal, né, onde você tem um príncipe, o Shah Jahan. Aí escuta a música do Jorge Benjor que ele conta a história para vocês. Foi a mais linda história de amor que me contaram, e agora eu vou contar do amor do príncipe Shah Jahan pela princesa e um Taj Mahal, e um Taj, né? E um Taj Mahal, do amor do príncipe Shah Jahan pela princesa e o Taj Mahal. E um Taj, é tudo junto, tá? E um Taj Mahal, era o nome da princesa, uma das esposas dele. Uma das esposas dele. E ele faz essa homenagem para ela, e aqui você tem um grande símbolo, né? Da mistura da arquitetura persa com islâmica, hindu, mongol, ou seja, o Taj Mahal é um grande símbolo da
da opulência, do luxo, do poder dessa civilização nesse momento, também no século XVI. Então, tipo assim, se a gente estava falando, nossa, olha aqui as igrejas na Europa, o que os caras fizeram, o conhecimento, não sei o quê. Mano, tem o Taj Mahal na mesma época sendo feito lá na Índia, tá? E na China, cara, só pra... o Taj Mahal seria um exemplo dessa complexidade também da civilização que existe na Índia. E na China você tem também uma sociedade milenar, né, super complexa, com várias dinastias e tudo, mas nesse momento aí das navegações, você tem ali no século XIV, XV, a partir do século XIV já, a dinastia Ming no poder. E essa dinastia Ming vai ocupar, vai dominar boa parte do que hoje a gente chama de China, né? Tem um problema ali com o Império Mongol, aí tem a questão da muralha da China, e isso aí é outro rolê, tá? E a gente teria que abrir um pouco mais o leque dessa história. Mas para eu conseguir terminar no tempo que eu preciso aqui, é uma sociedade, uma civilização chinesa muito próspera também, muito complexa. Cara, nessa época aqui, você já tem 100 milhões de chineses aí nessa região. Vamos pensar que toda a Europa tinha tipo 60. Nessa região, nesse país, no caso que não era país na época, no Império Chinês, aí, na dinastia Ming, você já tinha 100 milhões de pessoas morando nesse lugar. E um lugar com muitas riquezas, com bastante conhecimento, tudo que você vê que foi inventado na Europa, aí você pode olhar 3, 4 séculos antes que já tinha sido inventado na China, né? A bússola, a imprensa, a pólvora, já estava rolando lá. Então uma sociedade fantástica nesse sentido. E aí você tem uma política chinesa a China meio que nega essa abertura para o contato com o Ocidente. Você tem as navegações chegando ali, e olha só que curioso, eu coloquei a imagem aqui esse cara que é o Sheng, né? Sheng Ho. Sheng Ho, o Ho é com H-O. Sheng Ho, esse cara foi um grande mestre da navegação. Ele inovou com embarcações, rotas e formas de navegar. E cara, ele começou a navegar e ele navegou em todo esse mar da China aqui. Ele atingiu lugares ali da Oceania, ele veio até a Índia, ele foi até a África e estava indo. E aí o imperador deu ordem para ele, que era para ele parar, isso no ano de 433, o imperador deu ordem para ele parar porque não queria essa expansão, não queria esse contato, não queria essa abertura. Então a China já tinha uma política isolacionista. Não vai adiantar, eles vão começar a pressionar uma terra de muitas riquezas, muitas possibilidades, até que no século XVIII e XIX a China vai ter que, infelizmente, vai ter que se abrir, e aí... guarda aí essa história para vingança chinesa depois, beleza? Então só para mostrar para vocês que no momento em que os europeus estão navegando e a gente, os caras estão se lançando nos mares e tal, em 433 você já tinha técnicas e condições de conhecimento e condições materiais de que os chineses pudessem, por exemplo, chegar na América, e até chegaram, tá? Tem relatos aí de navegação de chineses em qualquer lugar do mundo já nesse momento aí, mas você tem um grande projeto também que vai ser interrompido pelo imperador, mas esse projeto poderia ter ido muito longe. Navegaram bastante, saíram da China, chegaram até a África, cara, já é muita coisa para esse momento, né? Então, olha aqui, 2 exemplos também na Ásia, tanto ali onde hoje é a Índia, quanto onde hoje é a China, você tem sociedades complexas, com desenvolvimento de tecnologia, com toda uma complexidade cultural, com riquezas econômicas também. Isso é só para dar um panorama do que está acontecendo, além da Europa, para a gente continuar navegando lá com os europeus e na próxima aula chegar na América e destruir tudo. Beleza? Então vamos lá, é o seguinte, ó. Fizemos aqui os 3 passos, né? Falamos do Império Otomano, né? Ou seja, muito pertinho ali da Europa, estava acontecendo um rolê bem forte também, que fazia um interposto comercial ali muito interessante, fazia uma ponte, né, entre Europa e Ásia, balizado por uma outra religião, né, que era o Islã. Aí falamos de alguns reinos africanos e dei alguns exemplos para vocês, e falamos agora por último de alguns exemplos dessas sociedades complexas que também existiam na Ásia, o que estava rolando ali na China e o que estava rolando na Índia. Galera, é o que dá para hoje, tá? E aí nós temos aí, eu espero que, né, a gente tenha pelo menos apresentado, olha o objetivo, ó, uma noção, né? Tenho certeza que muita coisa que você ouviu hoje aí, você não tinha ouvido ainda, ou não tinha lido sobre isso, né? Porque é só para dar uma noção, ou um panorama da existência dessas outras sociedades, César. Mas vai cair especificamente alguma dessas coisas no vestibular? Não. Cai do jeito que eu estou falando, cai como, infelizmente ainda cai como periferia, né? Cai para dar um exemplo, assim, às vezes até com alguns conceitos europeus, sabe? A visão eurocêntrica é mais ou menos assim também. Cai uma questão falando sobre
o Império Mali. E aí, lá também tinha rede de comércio. É meio que comparando com a Europa, sabe? Tipo, não, tinha uma rede de comércio também. Então é interessante a gente perceber que essas sociedades elas são complexas. Tomar cuidado com essas comparações com a Europa, né, para não usar a régua europeia, mas são sociedades em que as pessoas estão se organizando de forma complexa, com sistemas de governo, com religião, com arquitetura, com conhecimento, com comércio, ou seja, tem um rolê ativo acontecendo nesses lugares. Essa aula é para dar uma ideia do fora da Europa. Para você ter uma ideia, também é para essa aula, é só uma pincelada mesmo, porque eu também teria que colocar nessa aula 16 a América. Eu teria que falar dos Incas, dos Maias, dos Aztecas, mas isso eu vou fazer na próxima aula de América Espanhola, que aí eu como um pouquinho do tempo daquela aula também, deixando ela um pouquinho maior, e eu consigo colocar tudo junto aí para vocês. Tá bom? Eu queria compartilhar uma das coisas que eu aprendi estudando História da África. Só para finalizar, aqui, esse é um bom livro, de um resumão da história da África para vocês, dos reinos e dos africanos de uma forma geral. É uma coletâneazinha básica, assim, um livro básico para começar a entender a história africana, que na boa a gente não sabe nada de história africana, nem história indiana, nem história chinesa, porque aí a gente teria que estudar a fundo. Compara com a história do Brasil, a gente tem um ano inteiro para falar de Brasil com detalhes e ainda assim é um resumo do resumo do resumo. Então se você quiser estudar a história dos franceses, você tem que ir a fundo. Se quiser estudar a história dos turcos, você tem que ir a fundo. E dos africanos, no plural, você também tem que fazer isso. Mas esse é um bom começo aqui, a história da África e dos africanos. A edição nova você encontra em qualquer lugar aí. Falei dos dois aqui da questão religiosa. Tem alguns paradidáticos bons também, ó. Esse aqui, ó, do Ney Lopes. História, isso aqui acho que eu até mostrei para vocês na aula de escravidão, mas a primeira parte do livro ele dedica a contar a história dos povos africanos. E aí uma das coisas que eu aprendi, e existe em algumas culturas africanas, não é encontrada numa só, é esse termo aqui, ó, Ubuntu. Ubuntu, eu conheci essa história através de um relato de um antropólogo. Tem muitos relatos envolvendo essa história, Nelson Mandela citava isso e tal. Mas era assim, ó, você tinha um antropólogo que estava com contato com uma comunidade africana, uma sociedade lá, e aí no final das atividades ele propôs um prêmio para a criançada, pegou um cesto de doce, deixou no pé de uma árvore, pôs a criançada assim perto dele e falou, ó, quem chegar primeiro lá, vocês vão correr até o cesto de doce, quem chegar primeiro lá nesse cesto de doce vai ser agraciado, vai ficar com o doce para ele, né? Aí as crianças se prepararam, fizeram uma fila ali e tal, ele contou 1, 2, 3 já, a hora que ele falou já, as crianças saíram de mão dada, todo mundo correndo juntinho, chegaram todo mundo junto lá, pegaram o doce e dividiram. E aí ele foi questionar o antropólogo o que significava isso. E aí uma das crianças vai dizer para ele que ela poderia ter pegado aquilo sozinho, mas se ela pegasse o doce sozinho, os irmãos e as irmãs dela ali iam ficar tristes. E como que ela poderia ser feliz na tristeza do seu irmão, né? Então daí você tem uma expressão que se resume assim, ó, eu sou quem sou porque somos todos nós. Então você tem vários líderes africanos, ou em vários momentos da história africana você encontra essa certa filosofia. Acho muito bonito e carrego isso comigo. E outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, agora eu juro que é o último do último, deixa já no basta aqui. Essa foi a aula 16, né? África e Ásia, América ficou para a próxima agora, para a aula 17. Eu queria compartilhar com vocês, antes de eu encerrar o vídeo, desse outro livro paradidático aqui, ó, África e Brasil Africano, da Marina de Mello Souza, algumas palavras que nós usamos que são de origem africana e você nem sabe. Algumas palavras que atravessaram o oceano com esses povos que vieram nessa diáspora, né, nessa violência da escravidão, e hoje nós usamos essa palavra sem saber que ela é de origem africana. Ela não é tupi, ela não é europeia, ela é da África. Por exemplo, ó, eu vou por ordem alfabética aqui, tá? Abóbora, angu, bagunça, banguela, batucada, berimbau, bunda, cachaça, cachimbo, caçula, cafundó, cafuné, canga, cangaço, canjica, cantiga, coringa, dendê, dengo, dengosa, embalo, enxerido, fuxico, forró, fubá, fuçar, gangorra, ginga, inhaca, jagunço, giló, jurema, lambada, lundu, macaco, maconha, macumba, mandinga, miçanga, mocotó, muringa, muvuca é uma bagunça, né? Orixá, perrengue, quiabo, quibebe, quilombo, quidim, quintanda,
sacana, samba, senzala, sunga, tanga, tribufu, urucubaca, vatapá, chachado, xingar, xodó e zangar, zabumba e zumbi. Eu fui pulando algumas aí. Algumas palavras de origem africana incorporadas aqui no nosso vocabulário, a gente nem sabia que vinha de lá. Beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês, bom dia, boa tarde, boa noite, até a próxima, valeu!